Canal, estão todos disponibilizados no site escatologia.com.br, todos os vídeos, todos os áudios e também os PDFs com os textos que nós sempre projetamos aqui nos slides, assim também como as imagens. Eu quero dizer que também nós temos os livros. Então, nós já temos, da série de 10 livros, já temos 9 livros lançados, e nos livros, então, você tem tudo isso no formato de livros, então que você possa adquirir também, desejando assim fazê-lo, em nosso balcão de literatura. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, e hoje nós continuaremos a falar sobre a introdução do milênio. São 3 estudos sobre o milênio, hoje é o segundo deles, quando nós vamos falar sobre o cumprimento das profecias registradas nas alianças que Deus fez com a humanidade, e também sobre o reestabelecimento do tabernáculo de Davi. Quero lembrar a vocês, então, como nós vimos no nosso quadro das dispensações, falamos já de quase todas as dispensações, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça, que é o período atual que nós vivemos, a dispensação do juízo, que vai começar quando a igreja for arrebatada, e ao final da dispensação do juízo, o milênio, sobre o qual nós temos falado desde o domingo passado. Então, sobre o milênio vai ser uma época quando as alianças incondicionais e a nova aliança vão ser integralmente cumpridas. É importante nós lembrarmos o que são as alianças. Elas apontam a disposição divina de oferecer por iniciativa própria, pactos, acordos com a humanidade, a fim de beneficiá-la com bênçãos específicas. Ou seja, Deus, então, aprove a Deus estabelecer alianças, e ali, então, Ele colocando favores que seriam, então, trazidos à humanidade através delas. Agora, existem 2 tipos de aliança, apenas fazendo essa revisão rápida, quanto ao seu caráter, 2 tipos, que são as alianças condicionais e as alianças incondicionais. Vamos lembrar um pouco sobre as alianças condicionais. As alianças condicionais, elas apontavam acordos para serem integralmente cumpridos, eles necessitavam que a conjunção C fosse realmente estabelecida pelo homem. Ou seja, Deus falando assim, se vocês fizerem isso, então eu vou fazer isso. Então, por isso que é o nome condicional. Está condicionado, as promessas dessas alianças estão condicionadas à resposta da humanidade. Vou dar um exemplo para vocês quanto a uma das alianças chamada Aliança Mosaica. Veja o que diz o texto em Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, esse texto de Êxodo, por exemplo, ele fala sobre o público-alvo, os filhos de Israel, o povo judeu. Deus, então, traz uma promessa, mas ele traz uma condicional. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Então, por isso que essa aliança mosaica é uma das alianças condicionais. Então, quais são as alianças condicionais? Lembrando nós aqui. A aliança edênica, ou seja, que foi feita no Éden, que foi criada e estabelecida no Éden, a aliança adâmica, a aliança noaica, a aliança mosaica e a nova aliança. Essas são as 5 alianças condicionais, que necessitam de uma resposta humana às condições que Deus estabelece para que essa humanidade usufrua. Agora, quais são as alianças incondicionais? As alianças incondicionais são aquelas que vão ser plenamente realizadas independentemente da resposta humana. Deus estabeleceu essas alianças como sentenças irrevogáveis. Deus falando, eu vou fazer isso, quer vocês aceitem ou não, eu vou estabelecer isso, isso será cumprido. Então existem as alianças condicionais, que são as 3 que Deus estabeleceu com o povo de Israel,
para o futuro, ou seja, não inclui-se aí a aliança mosaica que nós mencionamos. Quais são as alianças incondicionais? A aliança abraâmica, a aliança da terra de Israel e a aliança davídica. Então, nós temos mais um quadro aqui, que nós já trabalhamos sobre isso, já demos os estudos a respeito disso, não vou me tornar repetitivo aqui, mas então, lembrando as alianças condicionais, a feita no Éden, a feita com Adão, a feita com Noé, a feita com Moisés, a nova aliança, assim como as incondicionais, que são a feita com Abraão, a feita para a terra de Israel e a feita com Davi. Agora, quanto à dispensação do milênio, que é o nosso assunto em pauta, nós devemos observar que existem várias cláusulas e várias profecias que ainda não foram cumpridas. Então, elas vão se cumprir em algum momento. E quando vão se cumprir? Na dispensação, claro que algumas estão se cumprindo no dia de hoje, algumas vão se cumprir no período, na dispensação do juízo, e outras vão se cumprir no período milenial. Mas no período milenial, vão ser concluídas todas as profecias ainda não cumpridas ao longo das eras. Então, essas profecias, principalmente as que tratam sobre o reino terreno de Cristo, o reino de justiça, um reino de paz, tudo aquilo que nós vamos falar nas características do milênio, que vamos tratar na próxima semana, vão se cumprir no período milenial. Então, eu vou trazer apenas alguns textos que falam a respeito dessas promessas a serem efetivadas durante o reino milenial. Vamos falar, então, em primeiro lugar, da importância do milênio para o cumprimento cabal da aliança abraâmica. Então, volto a dizer, a aliança abraâmica já se cumpriu na sua totalidade? Não. Existem coisas da aliança abraâmica que não se cumpriram ainda. Então, nós lemos, por exemplo, aqui em Gênesis, capítulo número 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio. Pode colocar o versículo, por favor? Eu vou reler. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O rio do Egito é o rio Nilo, que está se referindo. Agora, essa profecia foi cumprida apenas parcialmente, nunca em sua totalidade. Durante o governo de Salomão, o governo de Salomão se estendeu muito. Foi o maior reino estabelecido em Israel, mas ainda assim não se cumpriu integralmente entre o rio Nilo e o rio Eufrates na sua totalidade. E isso está se cumprindo hoje? Não, não está se cumprindo hoje. E se nós olharmos com os nossos olhos naturais, é inviável que se cumpra hoje. Porque para que o reino milenial estabelecido por Cristo em Israel se cumpra hoje, Israel teria que hoje obter terras que hoje são do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita, da Turquia, da Síria e do Iraque. 6 países perderiam suas terras para Israel. Então, hoje nós vemos isso como inviável. Mas é uma promessa da aliança abrâmica. Então, ela já se cumpriu? Não se cumpriu em sua totalidade, apenas parcialmente. Então, vai se cumprir no futuro. Essa é uma delas. Volto a dizer, nós já falamos um domingo sobre a aliança abrâmica, um domingo sobre a aliança da terra de Israel, um domingo sobre a aliança davídica, um domingo... Não vamos repetir, vou só dar um versículo de cada para pontuar isso. Sobre outra aliança, a importância do milênio também para cumprir cabalmente a aliança da terra de Israel. Veja o que diz o capítulo 30 de Deuteronômio, dos versículos 3 a 10. Então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, seu Deus,
circuncidar o coração de vocês e o coração de seus descendentes, coisa que ainda também não aconteceu na totalidade, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. E se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então, essa é uma promessa que foi trazida na dispensação, na aliança da terra de Israel, mas não foi cumprida na sua totalidade. É algo básico, mas, por exemplo, nem todos os judeus já voltaram à terra de Israel. Ou seja, já aconteceram várias aliotes, principalmente após o ano de 1948, os judeus começaram a regressar e fazem a sua aliá, constante, todos os dias temos grupos que fazem aliá, o regresso a Israel, mas ainda assim, se nós observarmos, hoje existem 23 milhões de judeus no mundo, e dos 23 milhões, apenas 6 milhões e 500 mil estão em Israel, ou seja, menos de um terço dos judeus, e a promessa fala que os judeus vão retornar à sua terra. Então, ainda não foi cumprido. É claro que esse número não é preciso ao que vai acontecer no futuro, porque até lá muitos judeus vão morrer, vai vir o período do juízo, quando vai haver muita mortandade de judeus e de outras pessoas, naturalmente, como nós temos tratado aqui, o número vai ser reduzido, e ainda assim, então, vamos ver os que vão adentrar no reino, na segunda fase da volta de Jesus Cristo. Mas o fato é que essa é uma das promessas que ainda não se cumpriu. Então, nós temos parte da aliança abrâmica que não se cumpriu, nós temos parte da aliança da terra de Israel que não se cumpriu, e agora nós veremos também sobre o cumprimento cabal da aliança davídica. Ainda não foi restabelecido o tabernáculo caído de Davi. Vamos falar sobre isso. Domingo passado nós falamos sobre os tronos. Vocês lembram disso? Nós tratamos sobre os tipos de reino, do reino de Deus, o reino dos céus, intercambiáveis na sua colocação bíblica, mas o reino de Deus nos seus aspectos eterno, no seu aspecto espiritual, vigente hoje através da igreja, e no seu aspecto terreno futuro, que vai vigorar através da volta de Jesus e a implantação do seu reino milenial. Agora, vamos falar então do trono de Davi, citado na Bíblia. Esse trono vai ser entregue ao Messias no futuro. Quero lembrar então que Jesus, como Deus eterno que é, jamais deixou de reinar. Mas, quanto a que a Bíblia especifica sobre o trono de Davi, esse trono de Davi não existe hoje, não está ocupado hoje, e isso biblicamente nós vamos ver no texto bíblico, ele só vai ser reocupado no futuro, através das profecias que nós vemos, como por exemplo, sobre a primeira vinda de Jesus, que foi partilhada por Isaías 7 séculos antes de Jesus vir. Veja o que diz Isaías no capítulo 9, que é muito usado no período de Natal, na sua primeira parte, no versículo 6, mas vamos ver o versículo 6 e o versículo 7. Olha o que diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Dou uma pausa aqui. Veja o tempo verbal, o governo está sobre os seus ombros. Então a profecia de Isaías sobre a vinda do Messias falava que o governo já está sobre os seus ombros. Jesus governa. Aí ele continua dizendo, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí depois continua dizendo, o versículo continua dizendo, ele estenderá o seu governo. Opa! Então esse governo vai ser estendido. Estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ou seja, ainda não havia paz nesse período. Não havia paz no trono de Davi no período de Isaías. Não havia paz no trono de Davi no período, enfim, que perdeu-se o reinado ali. Aí vieram os gregos ocuparam, os romanos ocuparam. Cadê o trono de Davi? Não tinha trono, porque quem governava, por exemplo, os romanos. O trono era ocupado por quem? Por Herodes. O trono era ocupado por Pilatos ali como procurador da Judéia. O trono, mas não era um descendente de Davi. Então o texto, eu vou repetir esse versículo, que é muito importante, que ele diz,
Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora para sempre. Ou seja, é o reino que seria firmado. Pois bem, essa revelação, ela vai ser confirmada por Gabriel para Maria. Pode avançar um slide, por favor? Isso. E nesse contexto do nascimento do Salvador, Gabriel falou que Deus Pai daria a Jesus o trono de Davi. Veja o que diz o texto de Lucas capítulo 1, versículos 30 a 32. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Agora observe o que continua dizendo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Opa, aqui nós vemos algumas coisas. O trono de Davi, o seu pai, ou seja, de quem Jesus descendia, Jesus de linha hereditária de Davi. Então, por isso que fala seu pai. Ele fala, e Deus lhe dará o trono de Davi. Então, Jesus, quando veio à terra, ainda não tinha o trono de Davi, ainda que reinasse sempre, não tinha o trono de Davi. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, ele reinará para sempre. Ainda não reinava para sempre, mas Jesus sempre reinou. Jesus é eterno, sim, mas no trono de Davi ainda não. Porque o trono de Davi ainda não está ocupado. Por isso que a profecia aponta para o futuro. Por isso, Zacarias, ele vai profetizar de maneira tão clara a respeito da natureza divina dessa casa perpetuada pelo Messias, que é a casa de Davi. E Zacarias diz no capítulo 12, versículo 8, que não vai ser apenas uma casa ocupada por uma pessoa comum, mas o Messias, que é Deus. Por isso que ele fala em Zacarias 12, 8, e a casa de Davi será como Deus. Ainda não é como Deus. No período de Zacarias não era como Deus, mas será como Deus, porque ali se assentará Jesus. Portanto, Jesus ocupa o trono espiritual, mas no milênio também vai ocupar o trono terreno de Davi. Existem muitos, numa teologia que eu chamaria de maneira muito respeitosa aos que pensam dessa forma, mas muito simplória em sua escatologia, que aplicam todas as profecias relacionadas a Israel à igreja. É a chamada, e muitos chamam assim, teologia da substituição. Substitui Israel pela igreja. Vê a igreja, então, tudo que é referente a Israel é a igreja. E não é bem assim. Há coisas que são aplicáveis, com certeza. Mas muitas das profecias não são substituídas pela igreja, que são para Israel, não são substituídas pela igreja. Ainda vão se cumprir especificamente para o povo de Israel. Então, muitos tendem, que são adeptos dessa teologia, tendem a entender que o trono de Davi já está ocupado por Jesus, e nós vimos que não está. Tendem a entender que o trono de Davi é um trono só do reino espiritual, e não é o reino terreno de Davi, como a Bíblia tantas vezes menciona, e ele só vai ser ocupado, a ocupação dele vai acontecer durante o reino milenial. Existem várias profecias da Bíblia que atestam, então, que não é um símbolo, não é uma metáfora, não é uma linguagem alegórica, mas é algo real. Primeiro ponto, a gente abordaria aqui. Se o trono de Davi é o mesmo trono que Jesus ocupa na dimensão celestial, então não havia necessidade da Bíblia prometer que Jesus ocuparia o trono de Davi. Por que ela vai falar que isso vai acontecer no futuro, se já é um trono que Jesus já ocupa? Então é incoerente essa perspectiva. Por quê? Porque o trono que Jesus ocupa é um, mas o trono de Davi, que vai ser ocupado no futuro, é outro. Então,
não há como misturar as coisas, porque a Bíblia aponta que aquele trono vai ser ocupado no futuro, nós lemos sobre isso. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, nós lemos, por exemplo, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça e o cetro do teu reino. Ou seja, Jesus já ocupa um trono, ele é para sempre. Ele diz, esse trono, Jesus já ocupa isso. Agora, existe o reino que ainda vai ser ocupado, ainda vai ser instaurado, estabelecido, implantado no futuro após a segunda fase da volta do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo número 11 diz, pois desta maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um reino eterno, mas vamos ainda ter que entrar, mas nós já não estamos nele? Por que nós vamos entrar ainda? Bom, segundo ponto, o reino terreno de Davi, a Bíblia fala então do trono eterno de Jesus. Jesus tem seu trono eterno, mas o trono de Davi é outro. Tanto é que ao longo da história, esse trono foi derrubado várias vezes. Davi morreu, veio Salomão, aí tem a divisão, Roboão, Jeroboão, aí as divisões das casas, né? Nós temos então a linha de Judá, a linha de Israel, as 2 tribos do sul, as 10 tribos do norte, e aí toda hora a casa caía, e havia rebelião, e aí depois vieram as invasões, a invasão assíria que leva Israel, a invasão Babilônia que leva Judá, enfim, a casa de Davi caiu, o trono de Davi caiu. Então, se esse é o trono de Jesus, nós teremos que dizer que o trono de Jesus caiu, e ele nunca caiu, ninguém ocupou o trono de Jesus. Agora, o trono de Davi sim, ele caiu várias vezes, e não existe hoje o trono de Davi. Por quê? Porque Israel, quando vai ser implantado, lá em maio de 1948, ele se estabelece como uma república, e não como uma monarquia. E eu pergunto para você, na república existe trono? Não existe trono. O que existe numa república? Parlamento. Então, existe a cadeira presidencial, mas não é um trono. Trono só existe em monarquia. Israel hoje não é uma monarquia. Israel se estabelece como uma república. Então, nós teríamos que dizer, se nós considerarmos somente a história contemporânea, a recente, a partir de 1941, nós teríamos que dizer o seguinte, olha, o trono de Davi caiu de maneira definitiva em 1948. Mas o trono de Jesus nunca caiu. E a casa de Davi então vai ser restaurada. O tabernáculo caído de Davi vai ser relevantado. Terceiro ponto, terceiro aspecto. Se por um lado, o reinado de Cristo sempre existiu, reinando em seu trono divino, a Bíblia diz que o trono de Davi, só será estabelecido num momento futuro. Eu vou voltar a citar Lucas capítulo 1, veja o que diz o versículo 31 a 33, mais uma vez aquela citação, você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor, olha só, eu coloquei aí um tracinho embaixo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi. Então Jesus ainda não tinha o trono de Davi, ele reina eternamente, está no trono eterno, mas espera aí, lhe dará o trono de Davi, para o futuro, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então, casa de Jacó é o que, meus irmãos? Nação de Israel. Ele não reina na nação de Israel, ele reinará, como diz o texto, colocando no verbo futuro. Então, no milênio, a aliança davídica será concluída com a inclusão da igreja em suas promessas. Nós temos que ver que, quando o cumprimento da aliança davídica foi realizado parcialmente por Jesus, não se cumpriram todas as profecias. Algumas profecias vão se cumprir apenas no milênio. E aí, então, dessas profecias, Jesus vai se assentar no trono separado de Davi. E pela primeira vez na história, haverá justiça sobre a terra.
Eu pergunto a vocês, há justiça sobre a terra? Não. Já houve um período que nós pudéssemos dizer na história que houve justiça sobre a terra? Não. Mas a Bíblia diz, na profecia, que haverá um período que se estabelecerá a justiça sobre a terra. Além disso, perpetuidade de segurança em Jerusalém. Jerusalém é um local que as pessoas se sentem seguras. Bom, em relação ao nossa percepção aqui do Rio de Janeiro de segurança, sim, mais do que o Rio de Janeiro. Mas em relação a ataques de inimigos, não. Ataques de exércitos, não. Ataques de mísseis, não. Ataques de... Então, o texto de Jeremias, capítulo 33, versículos 14 a 17, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa. Volta a dizer ali, eis que vem dias, estou falando do período de Jeremias. Vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Então essa promessa está específica ao povo de Israel. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi. Ora, Jeremias viveu depois de Davi. Viveu séculos depois de Davi. Mas ele fala, farei brotar a Davi, está falando o quê? Da casa de Davi. Farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Ou seja, vai haver um tempo que esse renovo, ele se assentará ali, naquela casa de Davi, e reinará com justiça e haverá segurança. Nunca houve um período de segurança em Israel, mas haverá um dia. Então essa profecia vai ser cumprida quando? Está sendo cumprida hoje? Obviamente não. Está sendo cumprida desde 1948? Obviamente não. Está sendo cumprida desde... Não, nunca. Mas vai ser um dia cumprida. Então, nesse período, a dinastia davídica, quero lembrar vocês, que basta vocês lerem as genealogias que nós temos ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, que inauguram esses evangelhos, que nós vemos que Jesus é descendente de Davi, faz parte da dinastia de Davi, tem sangue real. Então, em tal período, a dinastia davídica, que foi cessada por séculos, ela será reerguida, quando Jesus voltar na sua segunda fase, implantar o reino milenial na terra. Então a dinastia davídica será reinstituída, reimplantada, e aí reerguida, de forma definitiva. E aí nós vemos textos da Bíblia, como o de Amós, por exemplo, que apesar das cidades destruídas, principalmente durante o período do juízo, da dispensação do juízo, da grande tribulação, elas serão restauradas. Veja o que diz o profeta Amós, no capítulo 9, versículos 11 a 12 e 14 a 15. Naqueles dias, levantarei o quê? O tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Versículo 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles reedificarão as cidades destruídas, lembra que vai ter muita destruição no futuro em Israel, eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos, eu os plantarei na terra, na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, o seu Deus. Então note que a profecia já aponta para o período posterior à volta de Jesus, quando ele vier implantar o seu reino terreno. Israel já vai ter passado pela grande tribulação, praticamente todas as cidades destruídas, mas a Bíblia diz, aponta, isso nunca aconteceu, está acontecendo agora, aconteceu parcialmente, aconteceu em 1948, mas não habitando em segurança, como nós já lemos, mas ali as cidades vão ser reconquistadas, e aí nós temos uma profecia de múltipla referência. Por quê? Porque eles estão plantando, estão colhendo alimentos. Israel é uma terra muito bonita, com cidades muito bem projetadas,
mas a Bíblia aponta para 2 períodos da história nessa profecia. Então essa profecia, no quanto ao seu aspecto futuro, ela diz que o tabernáculo vai ser reerguido no futuro, o tabernáculo de Davi. Quando os gentios vão entrar, quando os judeus vão entrar, ou seja, participando apenas de um só povo. E isso, quero lembrar vocês que essa profecia, ela foi trazida muito antes da igreja ser instituída, que ela vai ser instituída lá em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus Cristo, no descer do Pentecostes, através do Senhor Jesus Cristo, as palavras do Senhor Jesus Cristo, o fundamento do Senhor Jesus Cristo e a confirmação pelo Pentecostes. Pois bem, Tiago, lá na frente, então, já no período da igreja, o apóstolo Tiago, ele vai voltar a citar essa profecia, e ele vai falar que nessa profecia, do reinado de Davi, não estão apenas os judeus debaixo do reinado de Davi, mas estarão judeus e gentios, ou seja, a igreja toda debaixo do reinado de Davi, nesse tabernáculo reerguido. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo número 15, dos versículos 14 a 18. A Bíblia diz: depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com quê? Com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, o tabernáculo de Davi é da época que Davi, o trono de Davi, reinava sobre a casa de Israel, sobre a casa de Judá, sobre a casa de Jacó, sobre os judeus, não sobre os gentios. O tabernáculo reerguido de Davi será ocupado pelo seu descendente, Jesus Cristo, e ele reinará não apenas para os judeus, mas também para os gentios, como declarou Tiago, como contextualizou Tiago, como afirmou Tiago em relação à profecia que nós lemos de Amós capítulo 9. E aí nós vemos, por exemplo, mais uma conclusão do que o próprio Senhor Jesus já fala em Mateus capítulo 8, versículo 11. Ele disse: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa, com quem? Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ou seja, pessoas de outras culturas, de outros povos, de outras nações, eles vão sentar na mesma mesa que Abraão, que Isaque e Jacó, ou seja, seremos apenas um só, como já somos hoje na igreja. E aí, então, se cumprirá mais uma dessas profecias. Então nós falamos do cumprimento, da necessidade do milênio para cumprir as profecias, da aliança abrâmica, da aliança da terra de Israel, da aliança davídica. E o caminho para o final disso, dizendo que também, para concluir, de maneira cabal, as profecias relacionadas à nova aliança. A nova aliança, nós já tratamos também sobre um domingo somente sobre a nova aliança, em que pese a nova aliança ter implantado apenas um povo, a igreja, composta de judeus e não judeus, ou seja, gentios, que se convertem a Cristo, todos os judeus não estão incluídos nessa nova aliança. Por quê? Porque não se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Essa nova aliança é uma aliança firmada com aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e por causa disso recebem o selo do Espírito Santo. Agora, por outro lado, é importante nós dizermos que a nova aliança aponta a restauração espiritual que vai acontecer com Israel. Deus não se esqueceu de Israel. Então, quando lemos ali Romanos 7, 8, 9, enfim, aquele bloco central da carta aos Romanos, do tratado aos Romanos, nós vemos isso, Deus não esqueceu Israel, Deus não abandonou Israel. Então existem promessas de que isso vai acontecer um dia.
assim como nós podemos citar de Ezequiel e Jeremias, que eu cito aqui, que eu menciono aqui. A de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 14, diz assim: porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e o cumprirei, diz o Senhor. Então, essa profecia, ela fala que ele vai dar o seu espírito, o Espírito Santo. Ele fala o meu espírito, então é o Espírito Santo, ao povo que vai entrar na sua terra. Ou seja, todos os judeus que estão nas terras de Israel têm o Espírito Santo? Não, óbvio que não. Não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não tem Espírito Santo. Mas essa profecia aponta lá na frente, quando na volta do Senhor Jesus, gloriosa, na sua segunda fase, Israel se converter a Cristo, entrar na terra prometida, e aí sim ter a presença do Espírito Santo. Jeremias. No capítulo 31, no versículo 31 a 34, nós lemos o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os livrar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Vou repetir aqui, esta aliança que farei com quem? Com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então não eram, mas são povo de Deus, mas não tem o Senhor Jesus Cristo, eles vão ser vão ter a mim como o seu Deus, e serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, mais uma vez, através de Jeremias, Deus está falando com o povo de Israel, olha, eu vou firmar com vocês, Israel, uma nova aliança, uma nova aliança com a casa de Judá, eu vou firmar com vocês, mas vocês não vão para dizer, conheço o Senhor, não precisa, porque todos me conhecerão, vocês vão ter o meu espírito, vocês me conhecerão, diz aí, por quê? Porque eu perdoarei os seus pecados. Quando isso vai acontecer? Na segunda fase da volta de Jesus Cristo. Então, o milênio é necessário também para cumprir aspectos da nova aliança. Ok, pode avançar, avance para o capítulo 12 de Zacarias, isso, versículo 10 e capítulo 13, versículo 11, olha quando isso vai acontecer, diz o texto bíblico, e sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão aquele a quem traspassaram. Quando Jesus vier na sua segunda fase, a primeira fase ele vem de forma invisível, a igreja sobe, 7 anos depois, na segunda fase, ele vem de maneira visível, todo olho o verá, e aí eu volto ao texto, derramarei o espírito da graça, vai haver esse período, enfim, quando Deus vai remover a sua impiedade, os seus pecados, quando eles se converterem de coração ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós podemos dizer que o milênio será uma época na qual a igreja, que hoje é perseguida, vai tomar a grande tribulação, Jesus volta com a sua igreja e vai reinar com a sua igreja na terra. Veja o que diz, vou citar 3 textos aqui. Apocalipse 5, versículo 9, versículo 10 diz, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Mas eu já reino sobre a terra. Eu reino em vitória. Eu reino com Cristo. Estamos falando
de aspectos diferentes. Um é o reino que nós falamos espiritual, que já vigora hoje. Outro, que se aplica nesse texto, é o reino terreno. Eles reinarão a futuro. Em Apocalipse ainda não tinha acontecido. Eles reinarão sobre a terra. E o texto está dizendo claramente, não é o reino espiritual que nós reinamos hoje em Cristo, mas é o reino sobre a terra. O texto é claro, é muito objetivo nas suas palavras. Ainda em Apocalipse, só que no capítulo 20, no versículo 6, nós lemos o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, ou seja, mais uma vez apontando ao povo de Deus, no caso, aqueles que vão participar da primeira ressurreição, e aí eles vão reinar com Cristo. Então ainda não reinam, não estão reinando, porque será no reino milenial, o texto inclusive é explícito, reinarão com ele os 1000 anos. E por fim, retornando na história, mas indo à profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 18, nós lemos: mas os santos do Altíssimo receberão, mais uma vez no futuro, o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. É algo que vai acontecer no futuro, como nós aplicamos ali os textos de Apocalipse, então aplicando aqui o texto de Daniel. Portanto, é indispensável que essa dispensação milenial aconteça, para que todas as alianças se cumpram. Volto a dizer, ainda faltam profecias a serem cumpridas, que não vão se cumprir na atualidade, que não vão se cumprir no período da graça, na dispensação da graça que nós vivemos hoje, nem na dispensação do juízo, mas somente vão se cumprir na dispensação do milênio. E aí, nosso próximo estudo, analisaremos o período milenial com as suas características, que são profetizadas ao longo da Bíblia, passando pelos séculos. Então, no próximo estudo, vamos falar sobre as características gerais do milênio. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém?